O Volkswagen Nivus chegou ao nosso mercado há cerca de 2 anos para tentar popularizar a carroceria de SUV Coupé. Aliás, chamar o Nivus de SUV é um tanto polêmico, não? Será que ele é isso mesmo? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje, além de falar de desempenho, equipamentos, preço e tudo mais que ele tiver. Eu sou Renan Bandeira e você está no canal da Carve. Se você quer ver mais vídeos como esse ou de listas, por exemplo, sobre tudo o que acontece no mundo dos carros, ativa o sininho e se inscreve aí no nosso canal que você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que a Carve faz. O Volkswagen Nivus é construído sobre a mesma plataforma de Polo, Virtus e T-Cross, por isso que muita gente chama ele de Polo bombado, por exemplo. Mas será que é bem assim? A gente vai falar nesse vídeo. Lembra que eu falei sobre ele tentar se diferenciar aí dos outros carros da marca? Bom, a gente já começa aqui pela dianteira. Eu não sei vocês, mas eu acho ele mais bonito do que o irmão T-Cross, por exemplo. Nós temos um conjunto de iluminação todo em LED, com faróis de LED, luzes de condução diurna em LED e os faróis de neblina também de LED. E essa grade aqui, só ele tem. E chegamos à lateral, e é ela que entra no assunto tão polêmico. Afinal, o Nivus é um SUV ou não? De acordo com o Inmetro, um carro tem que bater 4 quesitos de 5 totais para ser considerado um SUV ou não, e a gente vai começar a avaliação agora. O ângulo de ataque, o ângulo de entrada tem que ter no mínimo 23 graus com 1 grau de tolerância, e aqui no caso do Nivus ele não cumpre, porque ele tem apenas 18. E aqui o ângulo de saída, nesse caso ele já fica sobrando, tem que ter no mínimo 20 graus de ângulo de saída com 1 grau de tolerância, mas aqui nós temos 26. O terceiro quesito é o ângulo de transposição de rampa, que é basicamente esse ângulo central até o eixo dianteiro. E ele tem que ter no mínimo 10 graus com 1 também de tolerância. Nesse caso aqui, nós temos 20 graus. E o quarto quesito aí de avaliação, quarto ponto de avaliação, é a altura do carro em relação ao solo aqui entre os eixos. No mínimo, ele tem que ter 200 milímetros. E aqui, no caso do Nivus, nós temos 208 milímetros. Pouca coisa, né? Você deve estar pensando, quase 1 centímetro. Parece pouco, mas dependendo do lugar, 1 centímetro faz toda a diferença. E chegamos ao tão sonhado quinto quesito de avaliação, último deles. E aqui a gente avalia quanto de altura ele tem do solo até um dos eixos. No caso do Nivus, o eixo mais baixo é o dianteiro e ele tem 189 milímetros em relação ao solo. E ultrapassa em 9 milímetros a régua de medição aí do Inmetro. Anotaram tudo aí? Então vamos lá. Ângulo de saída, ok. Ângulo de transposição de rampa, esse aqui do centro, ok. Vão livre do solo entre os eixos, ok também. E vão livre do solo até o eixo, também está ok. Só ficou devendo aqui no ângulo de ataque que ele não cumpre. Mas nós temos 4 de 5 quesitos e sim, o Nivus é um SUV. E a gente voltou a falar aqui da lateral. Um dos principais destaques está nas rodas que são de liga leve de 17 polegadas. Além de tudo, nós temos essa linda cor aqui, azul Sky, que eu não sei se vocês conhecem, mas ela é bem característica do Polo GTS. E nós temos ainda o famoso caimento coupé. Como vocês podem ver, as dimensões do Nivus são bem parecidas com a do Polo. Mas aqui no caso o Nivus é um pouco mais comprido por conta dessa traseira mais espichada. E nós chegamos à traseira do Volkswagen Nivus. É uma traseira que eu gosto bastante. Nós temos lanternas de LED que são ligadas por essa peça aqui em Black Piano. Além disso, uma curiosidade. Vocês sabiam que o Nivus é vendido na Europa? Bom, lá ele é um pouquinho mais encorpado. Além disso, não se chama Nivus, ele assina por Taigo, como vocês podem ver nas imagens aí na tela. E aqui no porta-malas, nós temos 415 litros de capacidade. É bem maior do que o do T-Cross, por exemplo. Equivale aí a quase 2 Renans assim. E olha, ele tem iluminação ainda. E se você está assistindo esse vídeo, provavelmente está procurando trocar de carro. E você sabia que existem seminovos certificados? São seminovos certificados pela Carve, com 1 ano de garantia para motor e câmbio. São mais de 280 itens verificados para você levar aquele seminovo para casa sem ter nenhuma dor de cabeça. Acesse agora carve.com.br, veja milhares de ofertas e garanta logo o seu seminovo com garantia. Chegamos no habitáculo aqui do possante e a gente vai ver agora quão macio é o acabamento interno do Nivus na versão Highline. O interior do Nivus é bem repleto de plástico, nós temos plásticos por toda a parte. Essa faixa aqui em Black Piano até que dá uma amenizada, mas
partes macias ao toque mesmo, só no acabamento das portas dianteiras. Aqui, o plasticão tá dominando. Como a gente viu, aqui o interior do Nivus é bem parecido com o do T-Cross, cheio de plástico. Inclusive, o T-Cross já foi avaliado aqui por nós da Carve e você pode conferir tudo sobre ele no card que está aqui em cima. Mas pelo menos os bancos são bem acabados, bem macios e, bom, dão um bom encosto aí para as costas dos ocupantes e também para as pernas. O banco é um ponto muito positivo. Inclusive aqui para o motorista nós temos regulagem de altura. O volante do Nivus é bem bonito, já leva o novo emblema, assim como a gente vê lá no T-Cross, base achatada e, assim como o banco que tem aquela regulagem de altura para facilitar, aqui nós temos a alavanca aqui para mexer no volante, que tem regulagem de altura e profundidade. Ele é multifuncional e ainda leva aletas aqui atrás para troca de marcha naquela condução mais esportiva. E claro, eu vou ligar aqui o carro e vamos começar falando pelo painel de instrumentos. O cluster do Nivus na versão Highline é o famoso Active Info Display 100% digital. Então nós temos os dois mostradores 100% digital e uma série de funções aqui no computador de bordo. A gente pode ver o status do veículo, como ele rodou, no caso o trajeto que a gente fez para chegar até aqui no teste, e até verificar os sistemas de assistência, por aqui que a gente ativa eles. E outro importante elemento aqui dessa versão, na verdade do Nivus, é a central Volkswagen Play. Ela é bem intuitiva, bem rápida, conecta celulares sem fio e além de tudo tem uma série de funções, como aqui que a gente pode alterar o que vai aparecer ali no painel de instrumentos, por exemplo. Outra grande sacada, é por aqui que a gente aciona o Start Stop, novidade da linha 2022. É por aqui que a gente mexe no rádio, no sistema de navegação e até abre o porta-malas. Mas um dos principais itens que o Nivus ganhou na linha 2022 é o ar-condicionado. Nós temos ele automático, digital e com acionamento touchscreen. Muito legal. E nós ainda temos carregador por indução. E além disso, nós temos uma porta USB, mas ela é do tipo convencional. Eu acho que uma do tipo C iria bem melhor, né? Afinal, estaria mais alinhada aos carregadores dos novos celulares. Agora estamos aqui na segunda fileira de bancos para saber como vão os passageiros aqui. O banco da frente está ajustado para uma pessoa de 1,87 m, que é a minha altura. Para o joelho sobram 2 dedos e aqui para a cabeça sobram quase 4 dedos. Interessante, porque a queda coupé teoricamente teria que diminuir um pouco desse espaço para a cabeça, mas aqui leva muito bem uma pessoa da minha estatura. Não só aqui, mas aqui desse outro lado também. Só que no meio que não. Afinal, o túnel central é bem alto, não cabe um P40, por exemplo, e não consegue levar uma pessoa adulta. Aqui no centro vai mais uma criança mesmo. E os passageiros aqui da segunda fileira ainda tem saída de ar-condicionado e uma porta USB do tipo convencional para fazer uma carga lenta, por exemplo. E se você acha que os 415 litros de porta-malas ainda não é o suficiente, bom, vou te mostrar uma grande sacada. Ele tem banco bipartido e rebatível. Basta acionar aqui na borboleta. Como vocês podem ver, ele é 60/40 e tomba tanto desse lado quanto desse aqui. Já começamos aqui a dar a nossa famosa voltinha e, bom, vamos falar de motor e câmbio primeiro. Esse motor aqui já é um velho conhecido, 1.0 turbo, aquele que a gente já vê no Polo, no T-Cross e que está com Nivus desde o seu lançamento. Então nós temos um motor bem espertinho aí para andar, com quase 130 cavalos aí quando a gente mede com etanol, claro, e mais de 20 kg de torque. E esse torque é entregue numa faixa intermediária aí, perto dos 3.000 giros. E o que isso quer dizer? Que na prática você não precisa aumentar tanto o giro para receber o máximo que o carro tem a te oferecer. Então é um carro que ele entrega uma dinâmica de condução bem interessante, na verdade ele te entrega torque e potência de forma muito interessante e é casado com um câmbio automático de 6 marchas de trocas bem leves. Isso garante um conforto bem legal para você dirigir. E motor e câmbio casados bem entregam um desempenho bem interessante. Aqui a gente está acelerando, estamos numa pista de testes, a gente consegue ver como o carro aumenta o giro, entrega e vai subindo bastante a velocidade. Falando em dinâmica de condução, essa aqui é bem parecido com a do Polo, do irmão dele, um pouquinho menor.
Nós temos um conjunto de suspensões aí que na frente é independente McPherson e atrás é eixo de torção, mas reguladas de uma forma um pouquinho mais justa. E quando a gente entra nas curvas, a carroceria não arrasta muito, deixando o carro mais colado no chão e fazendo as curvas de uma forma melhor. Então a dinâmica dele para dirigir no dia a dia ou numa estrada é ainda melhor, ainda mais gostoso para quem gosta de dirigir de uma maneira mais esportiva. Uma pena que o motor 3 cilindros tem capacidade volumétrica pequena, então ele acaba sendo muito exigido e o ruído aqui dentro da cabine é um pouco alto, diferente do T-Cross, que é melhor vedado. É 1.0, mas não é 1.0 aspirado, é 1.0 turbo, motor sobrealimentado. Isso quer dizer que ele entrega mais torque, mais potência e bebe um pouco mais. Como vocês podem ver aí na tela, os dados de consumo dele, do Nivus, na versão Highline, são bem parecidos do que o do T-Cross. Então são carros que bebem um pouco mais e eles na verdade vão ter um consumo bem próximo ao de um carro 1.6, por exemplo. Então é um carro que bebe um pouco mais, mas te entrega uma dinâmica, ele te entrega um desempenho um pouco mais favorável do que 1.0 convencional. Mas o Nivus nessa versão mais completa tem bons itens de segurança, como vocês podem ver na descrição que está aqui embaixo. Além disso, eu vou listar dois aqui para vocês que são bem interessantes. Um deles é a frenagem autônoma de emergência, que é quando o carro, na verdade o carro faz a leitura do trânsito à frente. E se ele entende que o veículo da frente iniciou um processo de frenagem e você não, ele te dá um alerta sonoro, visual, e se você não atuar sob o freio, ele mesmo faz isso para diminuir os danos de uma batida ou então frear completamente. Outro item bem interessante é o controle de cruzeiro adaptativo com o Stop Go. A gente pode acionar ele aqui pelo volante. Vamos lá, CC, limitador. Vamos aumentar aqui a velocidade. Não sei se vocês estão vendo aí, 60, 70, 100 km por hora. Bom, ativei ele. E agora a gente vai ver ele acelerando, olha, 100 km por hora, ele está acelerando sozinho. 110, a gente está vendo que a velocidade está aumentando bem legal aqui. E ele para de funcionar quando eu aciono o freio. Então já entendeu que eu estou no comando do veículo. E por que sistema adaptativo? Porque quando ele entende que um carro na frente está iniciando um processo de frenagem, ele faz a leitura da velocidade do carro e inicia um processo também de frenagem para se adequar e manter uma distância segura e não deixar com que os ocupantes do Nivus corram risco de se envolver em um acidente. E no vídeo de hoje a gente acabou com um dilema muito grande, afinal comprovamos que o Nivus é de fato um SUV. Além disso, ele é mais que um Polo. Embora tenha uma dinâmica de condução parecida, o que é um ponto muito positivo, ele tem a sua própria personalidade, mostrando que pode ser aí uma boa opção para quem gosta de um carro bem estiloso e também para a família. Eu tenho certeza que além do Nivus você quer conhecer muitos outros carros, então se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de todo o conteúdo que a Carve faz. Eu deixei dois vídeos bem legais aqui e todas as nossas redes sociais para vocês seguirem.